Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então é isso. Então, dentro desse ponto, então você conheceu um pouquinho mais hoje do canal Evangelista Pensador, tá? Seja um pensador, irmão, tá? Seja um pensador. Eu não tô aqui falando para você ser um crítico, tá? Crítico ignorante. Tem crítico orgulhoso e tem o crítico ignorante. O que é o crítico orgulhoso? Ele critica tudo para que ele esteja certo, para que o que ele pensa prevaleça. Cerca de tudo, tudo, tudo. Às vezes o lugar que está uma cadeira, ele briga porque ele quer estar certo, né? Às vezes não está certo, ou então não tem autoridade para aquilo, né? Então tudo isso tem que pensar. Ou responsabilidade, né? Geralmente quem tem autoridade tem a responsabilidade, tá? Você tem que pensar nisso, tá bom? Não é à toa que a pessoa tem uma certa autoridade. Se ela tem uma autoridade, ela tem uma responsabilidade. Então, por exemplo, o marido. Ele é o cabeça da mulher, mas ele é responsável também. Tá? Então, até pela vida espiritual da esposa, e assim vai. Segundo a palavra de Deus. Então, tem que pensar em tudo isso. Então, para todas essas coisas, não adianta a gente usar a nossa força, nossa maneira de pensar, nossa justiça. A gente precisa assimilar de Deus, que isso é Cristo vive em nós. Cristo vive em mim, por Cristo vive em mim, né? Então, Cristo vive em mim, a esperança da glória, o mistério foi revelado, Cristo em nós, a esperança da glória, né? Então, poxa, que tremendo. Mas Cristo vive em mim é o caráter de Cristo, o pensamento, a moral de Cristo, o que é certo para Cristo, o que é certo para Deus. Mas para isso eu preciso ter força dele para fazer, senão não consigo, tá? Então, é isso que a gente tem que ter consciência. E quando você vai alcançar força? Quando você tem seu tempo de qualidade com ele. Quando você dá valor para a palavra de Deus, para meditar nela. Quando você dá valor para jejuar. Quando você dá valor para orar. Né? Orar no Espírito, passar tempo com Deus, orando, buscando a presença de Deus, fortalecendo. Quando você dá valor para isso. E aí as outras coisas você cumpre. Então, isso é o o Evangelho de Jesus Cristo. Então, você tem que pensar, ser um pensador. Amém? Voltando. Ser o pensador não é o crítico orgulhoso e também não é o crítico ignorante. O que é o crítico ignorante? É aquele que ele simplesmente contesta. Ele não quer saber a verdade, ele só quer contestar. Aí é xarope, hein? Ele adquire um conhecimento de alguém. Simplesmente ele não concorda. Mas por quê? Porque não concorda, só isso. Entendeu? Então a pessoa critica às vezes o jeito que está sendo conduzida a obra de Deus, por exemplo. À toa, ele critica porque quer criticar. Ele não é nem construtivo, sabe, a sua crítica. Tem a pessoa que faz a crítica construtiva para ajudar, para realmente conduzir, ajudar a crescer, tem intenção, até se esforça de si mesmo para ajudar a avançar o negócio. O outro não, critica por criticar. Só isso. Né? Então, você não pode ser um crítico ignorante. Você tem que criticar no sentido assim. A Bíblia mesmo fala isso. Não despreza as profecias, retém o que é bom. Ou seja, você vai avaliar.
Eu avalio, tá, vou aceitar essa profecia. E quando fala profecia, ele é palavra inspirada, tá bom, gente? Não é eis que eu te digo, não é só essa profecia, tá? Que é o dom de profecia, é outro assunto. Tô falando tudo que é palavra inspirada, até mesmo palavra inspirada do altar, você tem que avaliar dentro de você e trazer para sua vida o que é bom, o que é do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você vai saber qual é a verdade. Aí você vai se render à verdade. E assim vai, né? Então, a questão então você tem que ser um crítico para a verdade. Eu penso para entender a verdade de tudo. Em tudo há uma verdade. A forma de cozinhar algo tem uma verdade para cozinhar, para o cozimento certo, por exemplo. Tem uma verdade para alimentação. Existe. Né? Tem tipo de alimentos que você não pode misturar com outros, por exemplo. Existe tudo isso. Não é uma questão que alguém inventou, é simplesmente alguém entendeu o sistema digestivo, o corpo humano como funciona e transmitiu aquilo. Igual, por exemplo, a pessoa costuma falar que carne faz mal comer só carne, dieta carnívora, por exemplo, faz mal. Mas não é o que faz mal. O que faz mal é que a pessoa come carne e toma refrigerante ou toma suco em cima. Aí o que acontece? Aquilo lá vai, basicamente, que eu vou falar aqui, vai quebrar as enzimas que trabalham para digestão da carne. E aí o que acontece? A carne vai ficar lá no intestino, vai digerir direito, né? Vai apodrecer, que fala, carne apodrece. Mas apodrece porque come de forma errada. Entendeu? Se o cara evitar de não tomar o líquido junto ou tomar alguma coisa fermentada, né? Um líquido fermentado, um kombucha, né? Até um vinho, até uma cerveja faz menos mal do que o suco, entendeu? Ou o refrigerante. Aí vai ter uma boa digestão da carne. A dieta carnívora é tremenda, né? Vai ajudar a saúde. Então não é a carne que está errado, comer carne que está errado, mas é a forma. Então existe uma verdade. Foi o nutricionista que falou isso que tem verdade? Não. O corpo funciona assim. Existem enzimas corretas para cada tipo de alimento. Então, enzimas para as fibras, enzimas para a gordura, né? Gordura animal, né? Boa. Existem enzimas para proteínas, para os carboidratos. Existe tudo certo. Aí a pessoa vai comendo errado, ela faz as misturas erradas, e aí não é que a mistura é errada, existe uma verdade, alguém está inventando. Não, é que é assim que o corpo funciona. Entendeu? Então, por exemplo, se você abrir a tampa do motor do carro e colocar água, vai dar certo? Não vai dar, né? Lá é óleo. E se você colocar óleo no radiador, também não vai dar certo. Aí a pessoa vai lá e fala assim: poxa, você que está falando que colocar óleo no radiador vai dar errado. Você está querendo criar uma verdade? Não, meu. É a estrutura do carro. É o funcionamento dele. Na verdade, não é água, tá? É aditivo, tá? Recipiente de radiador. O carro, principalmente os mais novos aí, né? Tem que colocar aditivo. É um aditivo, né? Aditivo próprio, um líquido próprio para o radiador. Atenção aí, mulheres, né? Eu tô brincando. Coloque o líquido certo para os radiadores, né? Não é óleo que vai ali naquele lugar. É aditivo de radiador. E a tampa, onde vai o óleo do motor, não é aditivo, nem água, nem mais nada. É óleo. E o óleo correto ainda. Né? Cada tipo. Tem óleo sintético, tem óleo a viscosidade tal, tem tudo isso. Então, essas coisas não são invenção, não, é a verdade para a estrutura do carro, gente. Só isso. Tá? Então, mesma coisa. Então, às vezes, o ser humano critica as coisas por não entender uma verdade. Então, igual eu estava conversando com um jovem, por exemplo, que fica contestando, por exemplo, sobre ter que orar. Por que tem que orar? Por que tem que pedir proteção de Deus? Por que eu tenho que orar, por exemplo, quando vai viajar? Por que eu tenho que orar? Né? Porque acho que ele gosta daquela doutrina lá, Jesus fez tudo, você não precisa fazer nada, né? Mais nada. Tá, esse aí, poxa, até eu gostei, mas não é válida, né? É fácil. Então, por quê? Eu falei para ele, tem coisas que Deus deixou para nós, instruções,
que não é o ego de Deus, é porque realmente é a forma que funciona o mundo espiritual. É a forma que funciona. Então você tem que entender como funciona e pegar o caminho que vai de Deus até, que Deus nos dá, o Espírito Santo nos dá pela palavra, pela revelação. O caminho que Deus dá, tá, gente? Não é doutrina, não é igreja, não é a pessoa, nada disso. Que Deus dá, os caminhos que Deus dá para eu vencer naquela área, para eu sobressair naquela área, né? Para eu ser o mais que vencedor, que a Bíblia nos mostra, nos diz. Então, é um caminho que é por causa da estrutura. Então, é como se eu falasse para ele, ó, quando você for atravessar a rua, a gente mora numa rua movimentada, né? Então, passa carro o tempo todo, carro, moto o tempo todo. Quando você for atravessar a rua, você tem que olhar se está vindo um carro. Aí é como se ele reclamasse disso. Imagina, se ele vai falar, por que eu tenho que olhar toda vez que eu vou ter que esperar o carro? Por que eu não posso simplesmente atravessar? Porque essa é a estrutura da rua. É a forma que funciona o trânsito. A rua movimentada que você mora. Então, qual é a precaução? Qual é a forma de atravessar? Principalmente vai pelas faixas de pedestre, né? Onde tem o semáforo, que aí vai estar vermelho, né? Mesmo assim você olha, porque pode ter um imprudente que vai passar o vermelho e pode te atropelar. Então, tudo isso. Então, esse tipo de orientação não é ego do pai que quer falar para o filho, e é simplesmente porque assim é a estrutura. Assim funciona o trânsito. Então, existe uma verdade como se comportar nesse trânsito. Como pedestre, né? Caso atravessando, como motorista, né? Como motorista de um carro, de um caminhão, motorista de carro, motorista de moto, né? Motociclista. Então, existe a verdade para tudo isso. Então, é sobre isso que é falado. Então, em tudo isso tem que pensar qual é a verdade. Então, Deus nos deu capacidade de crescimento intelectual para pensar, avaliar, observar. 1 Coríntios diz que Deus nos deu capacidade, quem é do espiritual discerne todas as coisas, entende, compreende todas as coisas. Por isso que a gente não pode se acomodar. Tem que, até de certa forma, exigir de nós mesmos, né? Aprender, compreender as coisas em Deus. Ter um relacionamento com Deus para entender todas as coisas. Entendeu? Então a gente tem até que uma autocobrança, né? Vamos dizer assim. Ou evitar o comodismo. Né? Não só esperar que as pessoas façam, ou esperar que alguém faça, que o sistema faça, ou confiar no sistema. Tá? Então, eu, por exemplo, eu sofri um acidente de moto muito sério, né? Alguns anos atrás. Só que, né, na avaliação geral, correta, dentro da verdade, né? Apesar do camarada ter furado o sinal vermelho, né? Atravessou o sinal vermelho, ainda assim eu tive uma parcela de erro. Por quê? Vocês conseguem visualizar aí. Eu estava no cruzamento, eu estava em primeiro na fila, né? Quando eu cheguei, o semáforo fechou. Então eu fiquei primeiro, de moto. E assim que o semáforo abriu, eu já saí, porque tipo assim, tá verde. Tá verde pra mim. Então eu fiquei lá, né? Igual o motociclista fica, né? Né? Sabe? Aí quando tá passando algum pedestre, faz... né? Pra fazer o cara correr, né? Você que nunca fez isso, atira a primeira pedra, né? Então, eu fiz, mas me arrependi depois. Então tá lá passando uma senhora lá, você faz assim, só pra ela pensar que vai sair, né? Não pode fazer isso, você que é crente, tá? Aí eu fiquei lá na frente, aí 5 semáforos abriu, eu já saí. E nisso, o camarada na avenida, né? Que tava no cruzamento, ele veio naquela, sabe aquela do amarelo, que você quer passar do amarelo, que vai quase virar vermelho, você fala, dá tempo. Então ele foi nessa, acelerou mais para dar tempo e acabou me pegando. Bateu, só livrou minha perna, graças a Deus. Quebrou o amortecedor da moto, então, na época. Então seria um dano muito feio, assim, né? Muito grave. Mas Deus me livrou. Só que eu tive minha parcela de erro. E é difícil assumir, sabia? Não, o cara cruzou vermelho, acabou. A gente é assim. Ele que tá errado, acabou. Só que existe uma verdade para isso. E dentro dessa verdade, primeiro, eu até como cristão, filho de Deus, eu não posso acreditar no mundo.
no sistema do mundo. O mundo jaz no maligno. Então, o que eu poderia fazer? Assim que o sinal verde abriu, dar alguns segundos, dar uma olhadinha, uma segurada e depois ir. Vocês que são motociclistas, eles entenderam o que eu falei. Né? Então, dá uma segurada, porque um segundo que eu segurasse, ele passaria e eu ia passar tranquilo. Então, ou seja, mas você vê que é uma situação dele bem melindrosa, que é difícil, foi difícil. Na hora, assim, depois que eu fui entender, o meu pastor me explicou tudo, que eu fui entender que eu errei naquele dia. Por mais que eu estava totalmente como vítima ali. Mas você vê, é assim que acontece a vida das pessoas às vezes. Ela tem a parcela que ela não entendeu a verdade ou não quis viver, ela errou, mas é mais fácil falar assim, não, fulano que errou, sistema que errou, né, do que a gente assumir o erro. Então não foi fácil. Aí depois meu pastor me explicou, né, eu entendi tal, em Deus, eu entendi. Realmente eu poderia, eu confiei no sistema. E quase que a minha vida foi-se embora naquele dia, né? Quase que o propósito de Deus na minha vida acabou ali. Por quê? Por causa de um erro de um segundo. Então é sério isso, tá? Então, aí depois eu entendi e hoje eu compreendo e aceito que eu errei aquele dia. Então, porque eu não posso confiar no sistema. Eu confiei no semáforo e confiei na prudência dos motoristas do mundo, né? Então, você não pode ir nessa, irmão, minha irmã. Então, só que o que nos dá discernimento dessas verdades? É a comunhão pessoal. É você ter seu tempo de qualidade com Deus. Então, Jesus nunca abriu mão dessa consciência. Por isso que quando Pedro veio dar palpite, ele repreendeu na hora. Porque ele tinha consciência do propósito de Deus. Por isso que quando Jesus estava lá no Getsemane, ele falou, Pai, passa de mim esse cálice, tipo, eu não vou aguentar fazer isso. Mas ainda assim, ele conseguiu enxergar que existia uma vontade de Deus e conseguiu se render a ela. Porque ele sempre teve comunhão com o Pai. Lembrando que Jesus era Deus, mas se fez homem. Então ele se reduziu. Então, e Jesus podia estar o maior correria que fosse. Ele sempre parava para orar. Ele nunca abriu mão do seu tempo de oração, tá? Então você vai ver, se você para os momentos que a Bíblia fala que ele ia para um lugar isolado para orar, Lucas capítulo 5 ali, por exemplo, você vê que ele estava numa correria de ministração, numa correria de fatos que estava acontecendo, ele estava em viagem, mas ali ele parava para orar, depois ele continuava. Então, nenhuma correria foi desculpa para Jesus, tá? Para não orar. Então, a gente não pode ter essa desculpa dentro de nós. Ah, não tenho tempo. Tem sim, gente. Tem sim. Dê um jeito na sua vida, organize sua vida, porque a prioridade é que você tenha seu tempo de qualidade com Deus, onde você absorve de Deus, onde você recebe revelação, recebe força para lutar contra o pecado, né? Como foi a mensagem do pensador, tá? Então, em tudo isso, você tem que entender isso. Então, existe a verdade de tudo. E o pensador, né? Inspirado por Deus, com a força de Deus, ele entende a verdade de tudo. Então, tem situações que a verdade mostra que você precisa se submeter. Então, tem situações que a verdade mostra que você precisa agir. Tem situações que a verdade mostra que você precisa exercer a sua autoridade. Tem situações que a verdade mostra que você tem que fazer com excelência. Então, tudo tem a verdade. Só que se a gente não aprende a discernir, a gente acaba confuso, né? Então, por isso que o Espírito veio para nos guiar em toda a verdade. Toda a verdade. Cada situação. Desde que você acorda, como você se comporta, como que você faz com o seu tempo, como você se alimenta, como você cuida da sua saúde, tudo há a verdade de Deus. Tá? Há o pensamento de Deus em tudo. Até para alimentação, viu, gente? A Bíblia fala, vai mostrar que até o que a gente come ou deixa de comer, existe o pensamento de Deus. A forma de ganhar dinheiro, a forma de prosperar, a forma de lidar com o dia a dia, né? Então,
Hoje em dia, muitas coisas que regem no Brasil, infelizmente, né? Te falo assim, né? Ganhar dinheiro, e às vezes os cristãos se rendem a isso, né? Ganhar dinheiro mentindo, ganhar dinheiro vendendo gato por lebre, né? Ganhar dinheiro tirando proveito dos outros. Mas isso é contra a moral de Deus. É contra o pensamento moral de Deus. Né? Então, por exemplo, se você vê lá, na época do jubileu, né? Jubileu, cada 50 anos, o ano do jubileu. Então, eu costumo ver assim, que o jubileu era um reset de Deus, né? Porque a turma começava a vender as terras, ir para outro lugar, aí no jubileu fala, todo mundo devolve o que é de todo mundo e volta lá para onde está. Porque Deus sempre tem um propósito geográfico. Só que o ser humano ele vai se moldando, né? Então, tipo assim, você que é do Alagoas, tá no Mato Grosso do Sul, você vai voltar lá para Alagoas, tá? Então, voltava tudo. Cada 50 anos tinha um reset. Voltar. Configuração de fábrica, né? De Israel. Então, aí, quando demorava muito tempo, por exemplo, tinha daqui 40 anos o, o jubileu, que ia ter que devolver aquela terra. Então, na hora de comprar aquela terra, como faltava muito tempo para devolver, então vendia-se por um valor. Quando faltava pouco tempo para devolver a terra, tinha que ser o valor justo. Então, não podia o cara se aproveitar. Poxa, vai demorar para eu devolver a terra, então eu vou pagar barato. Né? Então, não, vou pagar mais caro, é uma coisa parecida, né? Vou vender mais caro. Aí falta 2 anos para o jubileu, né? Então eu vou pagar mais barato, porque já, sabe? Não podia ter essas vantagens, esse pensamento de vantagem. Estou resumindo, está na Bíblia. Tá? Então Deus fala assim, não é para se aproveitar do seu irmão. Então isso mostra, e até com relação à diária, não deixe para pagar no outro dia a diária da pessoa. Entendeu? Então, isso mostra a lei moral de Deus. O Velho Testamento mostra muito da moral que tem que ser exercida por nós hoje. Mesma coisa. Então, só que para você ter um pensamento moral de Deus que prevalece sobre você, você tem que ter vida de comunhão. Senão você não consegue. E é isso que é a questão. Você ser o pensador que tem vida moral, vida de comunhão com Deus. Para que você cumpra esses princípios morais, que para o mundo é bobeira, mas que te prosperam. Tá bom, gente? Então, é isso, tá? Então, valorize seu tempo com Deus, seja um crítico pensador, tá? Então, voltando, não seja o crítico ignorante, que só quer criticar, não seja o crítico orgulhoso, que só quer estar certo, né? Mas seja o crítico que quer crescer. Critico, mas quero crescer. E esse crítico que quer crescer, ele se rende à verdade. Amém? Se rende à verdade. Mesmo que não concorda, mas ele se rende. Tá? Mesmo que ele não... E aí ele não tem uma opinião melhor. Aí ele se rende. Então, esse é o caminho de Deus para te guiar em toda a verdade. Amém? Então é isso. Vamos fazer uma oração agora, tá? Vamos fazer uma oração para conduzir esse momento que Deus venha estar operando no seu coração. Amém? Senhor, eu te agradeço por essa palavra, pelo teu amor, pelo teu poder, pela tua unção. Eu peço que teu Espírito confirme essa palavra em cada coração, cada alma que nos ouve, cada filho, filha teu, Senhor. Que no poder do nome essa palavra guie essas vidas, guia cada um de nós a desejar ter comunhão contigo a cada dia, valorizar o tempo precioso que há na sua presença, para que nós vamos viver a verdade em todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estende o teu reino, abençoa esse momento, abençoa essa palavra e nos capacita a cumprir todo o seu bom propósito cada dia. E nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Te louvamos, te engrandecemos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém? Então é isso, gente. Vamos encerrando por hoje, tá? Vou pedir para... Coloca o louvor que eu mandei o link
É Águas do Espírito, mas é outra versão no da rádio. Aí você coloca esse pra gente encerrar e estamos aí. Tá quarta-feira que vem, Verdade Verdadeira, tá? E siga lá o canal Evangelista Pensador, tem outras mensagens. Se alguém precisar, pede aqui no link da rádio que a gente manda para você, tá bom? Deus abençoe a todos, até mais.